Jair Cremasco Neto, faz favor, para anunciar a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês que estão presentes, aqueles que também estão nos acompanhando de casa. Que Deus abençoe sua vida. Convido vocês a se colocarem de pé nesse momento e abrirem a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Versículo de número 4. Jeremias 29, versículo número 4. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão está um pouquinho diferente, viu, irmãos? Mas a palavra é a mesma. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Versículo agora de número 10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Amado Deus e Senhor, nós aqui reunidos nessa noite, Deus, queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, porque cremos que Tu és o nosso Deus, a nossa salvação, Pai. Vem falar aos nossos corações segundo a Tua vontade e o Teu querer, Deus. Que apenas a Tua voz, Deus, seja falada aqui nessa noite, Pai, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Sabe, irmãos, logo enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, ontem mesmo, o Senhor me levou a um versículo, que é esse versículo aqui: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, serei encontrado por vocês, diz o Senhor. E então eu comecei a meditar nesse versículo, e alguns instantes antes de eu estar meditando nesse versículo, minha mulher estava limpando a casa, ela foi e falou: eu sei o plano que tenho para vocês. Eu falei: rapaz, essa mulher está ficando maluca, gente. Ela está lá limpando a casa falando plano de fazer bem e tal. Aí eu nem me lembrava que estava dentro desse contexto, sabe? Aí comecei a meditar e Deus começou a falar ao meu coração acerca desse contexto que o povo de Deus vivia naquele momento. A Babilônia tinha invadido a nação santa, a terra onde que o povo de Deus vivia, e tinha destruído muitas coisas, tinha levado o povo de Deus cativo para a Babilônia. E aí então Deus levanta Jeremias para fazer uma carta para os exilados, O profeta Jeremias então vai e faz uma carta para aquele povo que estava exilado, que estava como prisioneiro na Babilônia, e envia essa carta com essas palavras que a gente acabou de ler. E o cenário naquele momento para aquele povo que estava exilado não era o mais favorável. Era um cenário de tristeza, de luto, de solidão, de dificuldade, era adverso. Eles não estavam num cenário favorável para que eles pudessem buscar a Deus, ou para que eles pudessem se sentir felizes para buscar a presença de Deus.
né? Eles estavam tristes por causa daquela ocasião. E então Deus levanta esse profeta para mandar essa mensagem e falar com eles bem assim: olha só, eu sei o plano que eu tenho para vocês. É plano de fazer bem, não de fazer mal. Eu sei o plano que eu tenho para vocês. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu serei encontrado por vocês. E aqui Deus começa a ministrar nos nossos corações, no meu coração, que as circunstâncias da nossa vida, as dores que nós sofremos, a doença, a adversidade, a solidão, sabe, a perda, o luto, tudo que nós passamos não pode ser barreira para nosso relacionamento com Deus. Nada nessa vida, nenhum tipo de aflição, de dor, pode ser barreira para o nosso relacionamento com Deus. Os acontecimentos do mundo, as tristezas, a pandemia, nada pode ser barreira para o nosso relacionamento com Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Muitas vezes as coisas vão nos cercando, sabe, as coisas vão nos apertando, as coisas dessa vida, mas é uma maneira de Deus nos chacoalhar e falar bem assim: acorda, volta para o caminho, volta para o trilho, você já se perdeu. Historicamente, essa nação de Deus vinha de altos e baixos, sabe? O povo todo sempre se voltava contra Deus. E aí então Deus vai e leva esse povo cativo como uma maneira de corrigir eles. E então vem com essa palavra: olha, é tempo de construir. Mas como assim, Deus? Em meio à pandemia, em meio a tanta coisa ruim acontecendo à nossa volta, estamos aqui como escravos. Eu imagino aquele povo como escravos na Babilônia, e o Senhor me manda construir. Vocês têm que entender, irmãos, e eu também, nós precisamos como igreja entender que o cenário não tem nada a ver com aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. As coisas que estão acontecendo não importam para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E o nosso Deus, Ele é mestre nisso, sabe? Ele é maravilhoso nisso. O nosso Deus é maravilhoso em fazer as coisas na nossa vida quando tudo diz que não tem jeito. Quando tudo fala que não dá, o Senhor vai e fala: eu vou fazer porque eu sou Deus. Mas o que Ele quer de mim e de você como igreja é a confiança, sabe? É a esperança. Ele quer que a gente permaneça buscando a face dEle, independente das circunstâncias. Então tome isso como verdade na sua vida. Não importa o que aconteça, busque a face de Deus e Ele será achado por você. Você o encontrará quando você buscar Ele de todo o coração. Eu o encontrarei quando eu me prostrar e buscar a Deus de todo o coração. E nada pode ser barreira para o meu e para o seu relacionamento com Deus. Nada pode ser impedimento para nos relacionarmos com Deus. Amém? E aí então Deus continua ministrando no meu coração. E Deus me fez a imaginar uma certa analogia com esse contexto aqui. O povo de Deus estava vivendo em outra terra, como peregrino. E aí então Deus vai falar: em 70 anos eu vou trazer vocês de volta para o lar de vocês. E sabe o que a palavra de Deus fala para mim e para você? Que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que nós somos concidadãos dos céus, que nós não pertencemos a esse mundo, que nós somos peregrinos, porque nós estamos destinados a morar com Jesus na cidade eterna. Então Deus me fez imaginar uma analogia com relação àquele povo. Muito embora lá Ele disse que em 70 anos Ele viria para levar aquele povo de volta, como assim o fez? Para a gente, se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24, olha só que tremendo. Glória a Deus. Olha só, Jesus está falando acerca dos acontecimentos futuros.
E os discípulos perguntam para ele: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Aí Jesus começa a falar: não deixe que ninguém os engane. No versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras. Versículo 7, uma nação guerreará contra outra, haverá fome, terremoto, mas é só o começo das dores de parto. É só o começo. Aí eu te pergunto: o que são as dores de parto? Jesus nos disse que no final dos tempos todas essas coisas iriam acontecer. Rumor de guerra, sabe? Nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Isso nós já estamos cansados de saber, de ouvir falar. Só que presta atenção, eu estava assistindo um vídeo do pastor Lucinho falando sobre o dia que Jesus não voltará, porque tem muita gente que vai lá e coloca: vai ser dia tal, alguns que se dizem profetas, mas na palavra do Senhor aqui no versículo 36 diz: contudo ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se refere com a volta de Jesus como sendo um ladrão que vem e invade a casa e a pessoa não estava esperando. E aí então ele foi falando sobre ministrando meu coração sobre as dores de parto. E Deus me levou lá no dia que Samuel nasceu, dia 27 de março de 2017, né? Amém, quase que eu erro a data de nascimento do meu filho. Porque eu estava lá, glória a Deus. Eu participei daquele momento maravilhoso, momento majestoso, assim, é coisa pura de Deus, sabe? A vida vindo, enfim, não tem como descrever. Então eu participei daquele momento e eu me recordo que a gente entrou no hospital de manhã e a Gleice começou a ter algumas contrações, só que elas eram bem espaçadas, sabe? Ela contraía aqui, sentia aquela dor e então ficava um bom tempo sem ter dor e voltava depois de novo. Só que quando foi chegando mais de tarde, beirando a noite, essas coisas foram se intensificando. Era uma atrás da outra, uma contração atrás da outra, uma contração atrás da outra, até que Samuel nasceu. Então Deus vai ministrando no meu coração acerca desses acontecimentos. Sabe, é notório para a gente, para a igreja, para o povo, para quem não é cristão, os acontecimentos do mundo. Nesses últimos anos, as coisas estão acontecendo uma atrás da outra. Só em 2020 a gente pode apontar aí uns 5 acontecimentos assim que você fala: misericórdia, olha o que aconteceu. Foi incêndio não sei aonde, e enchente. E aí Deus me fez lembrar de uma pregação do pastor Lucenildo há uns 2 anos atrás, que ele levou alguns slides lá e meio que estavam catalogados diversos terremotos no percurso da humanidade, sabe, na história da humanidade. E é uma coisa tremenda, queridos. É como se fosse as contrações, sabe, acontecia um aqui, aí tinha um espaço grande, outro aqui, e no último século, um terremoto atrás do outro, sabe, uma coisa atrás da outra. E o que Deus está querendo dizer para a gente dessa maneira? Porque nós somos filhos da luz. Percebe aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, olha só que coisa tremenda que Deus está falando, através da vida de Paulo. Aleluia. Olha o que Deus está falando. Também acerca do final dos tempos, aí ele vai falar bem assim: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. Preste atenção. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão, porque todos são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Irmãos, acordem. Quem vai ser pego desprevenido não somos nós, porque vai queimar no nosso coração, irmãos. E os sinais já foram nos ditos através de Jesus Cristo, como se fossem dores de partos.
ó as contrações, ó, as coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda, e Deus está nos alertando que está chegando o dia do Senhor. A gente não pode aqui afirmar que é amanhã, que é semana que vem, que é esse ano, daqui a 10, 20 anos, não sabemos, porque a palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como se fossem 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas uma coisa é certa, as coisas estão acontecendo e apontando para o dia de Jesus, que Ele virá buscar a igreja dele. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 3:8. Aleluia. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns de vocês. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Aleluia! Sabe, muitas vezes a gente está pensando, mas está demorando, né? Desde quando Jesus falou, mais de 2000 anos se passaram e até agora nada. Aí muitas vezes a gente fica com um sentimento: ah, rapaz, esse negócio vai demorar ainda, hein? Está demorando. Mas olha só que coisa tremenda que Deus está falando. Eu não demoro, eu tenho paciência por causa de vocês, porque eu não quero que ninguém se perca. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor não tem demorado, Ele tem esperado eu e você, a igreja, tomar uma posição diante dEle. Porque nós devemos desejar ansiosamente, orar pela volta de Jesus, mas não é só por aí. Ele deseja que todos sejam salvos. Aleluia. Tá bom, Jair, mas tudo bem, Ele tem paciência. E onde que estamos nós nisso? Você tem feito a missão internacional, intergaláctica, a missão principal que todo cristão deve fazer? Você tem feito a missão? Eu estava conversando com Gleice, acho que minha mãe também estava na conversa, a gente falou sobre isso. A missão de todo cristão é anunciar, é proclamar o Evangelho, é proclamar as boas novas de Jesus a toda criatura. Como que você vai fazer isso? É através do seu ministério, o ministério que Deus tem colocado na sua mão. Seja tocando, cantando, falando, escrevendo, mandando e-mail, mandando áudio, seja como for. Mas a missão de todo cristão é proclamar a palavra do Senhor. Para quê? Para que todos sejam salvos e todos tenham o conhecimento acerca da palavra do Senhor. Porque o desejo do Senhor é de que todos sejam salvos. Então, quando a gente pensa que Deus está demorando, a gente está sendo muito egoísta. Porque a gente tem a verdade, a gente se considera salvo, a gente aceitou o chamado de Jesus, nós fomos ressuscitados, porque outrora estávamos todos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Mas que o Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, nos salvou. Não fomos nós, queridos, que escolhemos a Cristo, Ele nos chamou. Foi Ele quem abriu os nossos olhos para que a gente pudesse enxergar. Foi Ele que quebrou nosso coração de pedra para que pudéssemos aceitar o sacrifício de Jesus. Eu confesso, irmãos, que por muitos anos eu acreditei numa mentira que disseram sobre mim acerca do Evangelho. Porque quando eu me converti foi uma coisa assim muito repentina, sabe? Aí as pessoas falaram: rapaz, eu nunca vi ninguém se converter assim, da água para o vinho. Um dia era uma coisa, no outro dia era outra. Rapaz, aquele negócio foi sendo semeado no meu coração, e eu imaginava que, rapaz, é isso mesmo, eu decido, eu faço. Eu permiti pensar dessa maneira. Não, quando eu quero um negócio, eu sou assim mesmo, eu decidi servir a Jesus e eu segui. Por que essas pessoas não mudam de vida também? Eu fiz assim. Aí então Deus veio, pá, como é que é? Você que fez. Aí em Efésios fala que eu estava morto por causa dos meus pecados e delitos. Desde quando o morto escolhe alguma coisa? Pelo amor de Deus.
Desde quando a gente morto em nossos pecados e delitos, já destruídos, a gente pode escolher alguma coisa, irmãos? Foi Cristo que nos ressuscitou, foi Ele que abriu os nossos olhos, para que nós pudéssemos proclamar essa verdade, para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho a toda criatura. Estávamos mortos e Jesus nos salvou. Aleluia! Jamais pense que é você que tomou posição. Não confunda as coisas. Aceite a graça do Senhor e permita que Ele trabalhe na sua vida. Se esforce para permanecer diante de Cristo. Mas não pense que você decidiu escolher, que você decidiu se posicionar, porque quem opera em nós tanto querer quanto realizar é Deus, é Jesus em sua finita graça e misericórdia. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, e com relação a esse versículo que a gente leu, que Deus tem paciência, aí Deus me fez retornar lá em Jeremias, sobre essa analogia com relação ao povo que estava exilado e que tinha uma promessa para que voltasse para a sua terra. Aí nós trazendo para a nossa realidade, somos a igreja de Jesus, aguardando a promessa para que Ele nos busque e nos leve para a nossa terra, para morar com Ele, amém? Preste atenção, olha o que o Senhor falou: construam casas e estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem, casem-se, tenham os filhos, encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos, multipliquem-se, não diminuam. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? As contrações estão se acelerando. Sabe, o dia do Senhor isso pode acontecer a qualquer momento. E a palavra que Ele nos dá: edifiquem-se, construam casas, sabe? Eu não digo casas moradas nessa terra. Ele está falando sobre a obra, sabe? Se empenhem, se multipliquem pelo amor de Deus. Não diminuam, cresçam em nome de Jesus, porque a vontade do Senhor é de que todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém se perca. E Ele está dizendo para a igreja: ei, acorda, vocês precisam se multiplicar. Está difícil as coisas, os acontecimentos não são favoráveis, a destruição está acontecendo, muitas coisas estão acontecendo à sua volta. Mas preste atenção, vocês precisam edificar em casas, construam pomares, se alimentem deles, multipliquem-se. Porque a ideia do Senhor é qual? Que no dia dele, Ele possa levar a maior parte possível do povo, quiçá todos. Basta querermos, basta cumprirmos o ID do Senhor e anunciar. Se essas pessoas vão aceitar as boas novas de bom grado e aceitar a Jesus, já não está dentro da nossa alçada. O que precisamos fazer como igreja é anunciar o Evangelho de Jesus, porque Ele virá buscar a igreja dele, e Ele deseja que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Aleluia! Glória a Deus, porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de bem, não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Aleluia. Irmãos, essa foi a palavra, a reflexão que Deus trouxe para as nossas vidas hoje. Sabe, Ele vai vir para buscar a igreja dele, e Ele deseja que todos sejam salvos. Precisamos permanecer diante dele com fidelidade, fiéis. A palavra do Senhor também em Efésios 2 fala que o Senhor preparou obras para que nós pudéssemos andar nelas. Ele nos salvou para isso, queridos. Não vamos ficar inerte diante das circunstâncias, não vamos nos amedrontar diante das coisas que vêm nos abalar, mas que a gente venha usar isso tudo e crescer no nome de Jesus. Porque todas as vezes ao longo da história, queridos, que a igreja foi oprimida, foi perseguida, sempre que aconteciam coisas para poder paralisar o evangelho, a igreja crescia. Porque não se trata da nossa força, não se trata do nosso braço, mas é a mão do Senhor que nos conduz. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração.
Permaneça firme diante do Senhor, e aonde você puder e quando você puder, sempre que você puder, fale do amor de Cristo para todos, queridos. Porque se você está pensando que Ele está demorando, é porque você não está trabalhando. Se você pensa que Deus está demorando voltar e você quer que Ele volte logo para nos levar dessa terra, então se apresse em anunciar o Evangelho, porque Ele não quer que ninguém se perca. Amém? Glória a Deus.